Oi, meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Pregadores Pregados. E infelizmente, ou felizmente para alguns, essa é a nossa última aula, pelo menos por enquanto. Uma coisa que eu já queria deixar claro aqui é que a gente claramente não encerrou esse assunto, ou seja, a gente não falou sobre tudo que daria para falar sobre esse assunto. Esse tema é um tema que rende muitas questões, que talvez a gente não tenha conseguido tratar sobre todas essas questões aqui. É importante que você saiba disso, mas eu espero pelo menos ter proporcionado uma reflexão para você, ter te ajudado a repensar várias questões ou talvez trazer algumas dúvidas que possam te ajudar nessa caminhada. Acho que isso vai ser muito importante e muito bom de ter sido realizado. Então, fico feliz de você ter chegado até aqui nessa aula, de ter dividido comigo essa jornada de aprendizado. Eu espero que tenha sido, de fato, uma jornada de profundo aprendizado, de conhecimento, que tenha acendido em você esse anseio por conhecer mais. E se isso aconteceu, já me deixa muito feliz e todo o esforço já valeu a pena. Para a gente finalizar nessa última aula, eu queria só trazer algumas questões para a gente pensar e dar sequência à nossa jornada que continua, né? Mesmo que esse curso acabe, eu espero que você continue aprendendo e se desenvolvendo a cada dia. Uma coisa interessante de a gente pensar, enquanto pregadores, é que a gente não deixa de ser filho de Deus, a gente não deixa de ser pessoas que são pecadoras. Então, acho que uma coisa importante para a gente pensar enquanto pregadores pregados é que são pregadores que foram cortados, marcados pela mensagem, pela palavra. São pessoas que vivem um tipo de relacionamento com Deus. Porque um cuidado que a gente tem que ter enquanto pregadores é que a gente pode ficar tão profissional em ser pregador que a nossa vida com Deus vira uma coisa muito sem real sentido, assim, sem de fato ser uma vida, uma coisa já tão mecânica. Eu vou lá ler a Bíblia para preparar o sermão e toda vez é isso. Então você também separar momentos do seu dia para ter um devocional, para ter um momento com Deus, sem estar preocupado em estar preparando alguma coisa para alguém, só de estar realmente se relacionando com Deus, isso é muito importante para a sua caminhada. Para que você não só vire um profissional em pregar, mas que você de fato viva e busque viver isso, que essa mensagem de fato toque o seu coração. Porque quando a gente vai fazendo isso várias vezes, pode ser que isso comece a virar algo tão comum pra gente, isso começa a ser algo tão corriqueiro, tão rotineiro na nossa vida, que perde um pouco o sentido para nós, a gente só faz aquilo no automático. Então que a gente tenha esse cuidado para não só entrar no automático da vida, mas que a gente leve isso com um real fervor, né? Com um coração de fato em chamas, digamos assim, por querer conhecer mais do Senhor, por querer ouvir a voz do Senhor, e com amor pela igreja do Senhor. Por isso a gente deve fazer isso. Então, pregadores pregados são pregadores que são marcados por essa cruz, são pregadores que são, de fato, são pregadores que são empenhados em levar a mensagem do Senhor adiante, com fervor, com amor, com essa profundidade no coração, de fato, de quem quer conhecer mais do Senhor e quem ama a igreja do Senhor, com humildade sempre, reconhecendo quando você vai subir lá para pregar, ou mesmo que você não tenha que subir lugar nenhum, por vezes é no chão, né? Não sei onde você prega, mas que você tenha essa humildade, esse entendimento de que você é uma voz nas mãos do Senhor, esse entendimento de que você precisa dessa mensagem tanto quanto qualquer outro ali. Não é porque você talvez conhece um pouquinho mais, ou porque você leu um pouco mais, ou porque você estudou um pouco mais, que você é melhor do que ninguém. Então é importante que você tenha esse entendimento, porque por vezes a gente, enquanto pregadores, podemos nos tornar pessoas muito arrogantes, muito cheias de si, de lá em cima e querer falar de uma forma muito autoritária, né, nervosa, e querer impor sobre as pessoas as coisas. Esse não é o nosso papel. O nosso papel não é impor as coisas às pessoas, o nosso papel é trazer instrução, trazer encorajamento, trazer direcionamento. Algumas vezes as nossas palavras vão ter que ser um pouco duras, porque por vezes faz parte. Mas mesmo quando a gente vai trazer uma mensagem que é mais dura, a gente precisa fazer isso com muita sensibilidade e cuidado, para que a gente não cause marcas nas pessoas que a Bíblia, para que a gente não ocasione, né, para que a gente não cause marcas que a mensagem não causa, de fato, não deseja causar. Eu já falei aqui, acho que em outro momento do curso. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem que vai ferir. É uma mensagem que traz um tipo de ferida. Com certeza para o pecador, para todos nós. Só que é a ferida que o Evangelho causa. A gente tem que tomar cuidado para não causar feridas que a gente quer causar nos outros, que não tem nada a ver com o Evangelho, que é por questão nossa. A gente, por vezes, pode estar nessa posição ali, se sentir poderoso e querer mandar e desmandar nas pessoas ao nosso bel prazer. Isso é muito perigoso. Então, ter humildade, reconhecer nossas limitações, pregar como quem entende o que está falando, entende que é desafiador, porque também passa por esses desafios diários.
Então não é pregar como alguém que parece que sabe de tudo, ou que não tem limitações, ou que não tem dificuldades. Porque a gente às vezes pensa isso, né? Para você ser um bom pregador, você não pode demonstrar fragilidade, você tem que ser alguém que parece perfeito. Isso não é assim. Você que é pregador, que é pastor, você pode deixar claro para as pessoas que você também precisa ouvir aquilo, que você também está precisando mudar em algumas coisas, que você também tem dificuldades em fazer certas coisas e que faz parte da vida, porque você, tanto quanto os outros, está nessa jornada junto com eles e que você não é melhor do que eles, porque você está ali falando para eles. Você também precisa ouvir essa mensagem, você também precisa ser moldado a cada dia nessa mensagem e é isso. Então tem essa postura de humildade, acho que isso é muito importante. O pregador humilde, o pregador que se humilha perante o Senhor. E não alguém que vai lá com arrogância, mas com amor, com humildade. Como alguém que reconhece as suas fragilidades, as suas falhas, as suas fraquezas. E que reconhece que também precisa de Jesus para tudo que for fazer. Então isso é muito importante, muito valioso para nossas vidas. Acredito que é uma mensagem muito necessária de a gente terminar esse nosso curso, com humildade. Pregadores pregados são pregadores humilhados, são pregadores que se humilham na presença do Senhor, que reconhecem que só podem fazer alguma coisa pela graça e misericórdia do Senhor, e que se movem em cada palavra, em cada sermão, com um profundo amor pela igreja, pela noiva do Senhor, um cuidado pela noiva do Senhor. Então que o Senhor gere em nós esse sentimento, que esse é o meu clamor, e que a gente continue, seguir firme nessa, que a gente possa continuar, que a gente possa seguir firme nessa jornada tão importante da pregação do Evangelho, para que mais pessoas conheçam ao Senhor. Para a gente finalizar, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Primeira, são alguns livros. Eu acredito que um ponto muito importante, meus amigos, se você não tem um hábito de leitura, uma coisa que eu já te encorajo aqui para valer é que você precisa começar. No início pode ser um pouco difícil, eu sei, pode ser um pouco cansativo, mas você precisa entender o quanto isso é necessário. Pregadores que não cultivam o hábito da leitura, tem alguma coisa errada aí, porque é importante, é necessário. É uma coisa que não tem muito como você fugir. Se você quer pregar o Evangelho, se você quer ser um bom pregador, se você quer levar isso a sério, eu espero muito que você que chegou até aqui já tenha esse entendimento de levar isso a sério, você precisa ler. E quando eu digo ler, não só ler a Bíblia, que é de suma importância, que é algo mínimo, digamos assim, é o básico, você tem que fazer isso, mas também se propor a ler outros materiais. Então existem livros que vão te ajudar muito, já cansei de repetir, né, mas vou repetir de novo. Bíblia de estudo, comentário bíblico, são livros que vão te ajudar nessa parte da pesquisa, que é muito importante, muito valiosa. E também tem outros livros que também podem te ajudar na pesquisa e que também podem te ajudar a te preparar melhor para esse ministério. Como eu falei, esse curso aqui não falou sobre tudo que dá para falar sobre pregação. Eu nem tenho capacidade, talvez, para falar sobre tudo isso. Eu também estou nessa jornada de aprendizado cada vez mais junto com vocês. Mas tem outros irmãos e irmãs que dedicaram suas vidas e que nos forneceram materiais que são incríveis, que a gente pode aproveitar e aprender muito com eles. Então, eu gostaria de deixar essas indicações para vocês. Tem um livro, né, do Paul Scott Wilson, que eu acho que eu já citei aqui em algum momento das aulas, que é o Pregar como Poesia, que é um livro muito bacana mesmo, muito interessante, e que traz esse aspecto de que a pregação ela não tem que ser só algo, falar sobre qualquer coisa ou de qualquer jeito, né? Mas é falar de uma forma mais bela, digamos assim, que mostra a beleza, que mostra a verdade do Evangelho, que fale, que escolha as palavras de uma forma mais cuidadosa, porque você está falando sobre algo que é magnífico, que é grandioso e que merece palavras tão grandiosas e tão belas quanto. Então, se a mensagem é tão bela como a mensagem do Evangelho, você tem que tentar encontrar e passar essa mensagem da forma mais bela possível também. Então ele fala muito sobre isso, muito interessante esse livro, vale a pena. Do mesmo autor tem um livro, Sermão em 4 Páginas. Esse livro, sinceramente, eu ainda não li ele. Eu conheço um tanto porque no próprio Pregar como Poesia ele cita algumas coisas desse livro. Eu já ouvi algumas coisas desse livro, mas eu não li esse livro ainda. Talvez no momento que você está assistindo esse vídeo, talvez eu já tenha lido esse livro. Mas de qualquer forma, pelo que eu sei do autor, eu já sei que vale a pena ler. Então já fica a dica desse livro também. Outro livro que eu também não li ainda, mas já vou indicar aqui porque muita gente que eu conheço e admiro já falou desse livro, então assim, já acredito que é um bom livro, mesmo antes de ter lido ele, que é o Pregação e Pregadores, se eu não me engano, do Martin Lloyd Jones. Acho que é esse o nome do livro. Livro também, até onde eu sei, muito bom, então vale a pena conferir. Talvez quando você tenha assistido esse vídeo já tenha lido, então talvez eu já tenha comentado aqui um pouquinho sobre ele. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum livro aqui. Tem A Jornada da Pregação. Tem vários livros muito bons. Assim, eu posso até deixar depois nos comentários desse vídeo alguns livros que podem te ajudar nesse processo de pregação. Um outro livro que eu gosto muito, o Mosaico Teológico,
do Marcos Botelho, que não é um livro necessariamente sobre pregação, mas que vai te ajudar muito na parte do processo de estudo da palavra, de entender melhor a palavra. Então, de certa forma, também acaba sendo um livro que te ajuda no processo do sermão, nessa parte de interpretação de texto, digamos assim, interpretar a Bíblia de uma forma mais correta, mais coerente, mais adequada, entender como o texto funciona e como ter uma interpretação mais adequada, respeitosa e zelosa do texto bíblico. Então, basicamente é isso. Então, fica a dica desses materiais, desses livros, e a dica também é que você continue estudando e desenvolvendo cada vez mais. Outro ponto também é que você não necessariamente se prenda só a livros sobre pregação, mas que existem vários outros livros sobre vários outros temas da fé cristã, que vão abranger diferentes aspectos e assuntos. Então, assim, quase todo assunto que você imaginar vai ter um livro de um bom autor falando sobre. Graças a Deus, a gente no Brasil hoje tem muitos bons livros da área da teologia, do estudo bíblico, por aí vai. Então, assim, interpretação bíblica, assuntos de mais variados temas. Então, a gente tem hoje, graças a Deus, muito material com muito boa qualidade e com preço, muitas vezes, muito acessível. Livros aí que você compra, por vezes, por 20, 30 reais, 40, alguns. Assim, um preço, né, acessível para livros, acredito. Claro que depende aí do contexto de cada um. Mas, no geral, a gente tem muito material muito bom. Vou até indicar aí na Amazon, quem quiser acompanhar, nem estou recebendo nada da Amazon, mas assim, fica a dica, quem quiser comprar lá geralmente tem os preços bem interessantes para livros, onde eu costumo comprar, geralmente. E que você possa ler também livros que não sejam necessariamente da área teológica. De vez em quando ler um poema, ler uma história, ler uma ficção é algo muito importante também para um pregador, para aguçar a sua imaginação, para quando você for pensar em alguma ilustração para o sermão, por exemplo. Então você também está por dentro desses outros materiais de livros ficcionais, de histórias, de poesias, vai te ajudar muito também a pregar e a desenvolver a sua fala, a sua imaginação, o seu pensamento e por aí vai. Então fica a dica também que você acompanhe materiais artísticos. A arte, no geral, é algo muito importante para um pregador também, para a vida cristã como um todo. A arte que transmite a beleza, a grandeza do Senhor e que nos ajuda a levar as coisas com mais leveza e a pensar, a refletir, por aí vai, é algo que é muito valioso. Boas músicas, bons livros, bons filmes e por aí vai. Então essa também é a minha dica para você, que você seja um bom leitor da cultura, que você saiba perceber o clamor desse mundo e responder da melhor maneira possível, apontando para Cristo. Por fim, também indicar que você escute, eu já falei sobre isso aqui também, escute bons pregadores, isso é muito importante para essa sua jornada. Provavelmente eu vou deixar aqui uma playlist, estou com a ideia de montar essa playlist, com várias pregações e pregadores que eu acho que são muito recomendáveis. Claro que não são todos, tem muitos pregadores bons também que talvez eu não vou colocar ali, porque talvez eu não conheço, né? Mas eu vou colocar talvez alguns que eu conheço e gosto de ouvir, que talvez seja bom você também ouvir, que talvez você também goste. Então vai ficar essa dica aí para vocês ouvirem bons pregadores. Eu já citei alguns aqui, eu gosto muito de ouvir o Vitor Fontana, gosto muito de ouvir o Marcos Botelho, gosto muito de ouvir... O Hernando Dias Lopes faz tempo que eu não escuto, o Augusto Nicodemos também faz tempo, mas são pessoas também que vale a pena recomendar. Iago Martins, gosto muito do Thiago Cavaco, pregador, teólogo português, muito bom também de ouvir ele pregar. E é isso, mas tem muitos outros aí que vale a pena ouvir. Eu vou deixar depois uma lista com alguns nomes, com algumas pregações específicas, vai estar aqui nesse canal, para você dar aquela conferida também e conhecer esses pregadores, começar a acompanhá-los. Eu acho que isso também já vai te ajudar muito. Não necessariamente você imitar eles, mas você vai pegando um pouquinho de cada um, você vai entendendo um pouco também, vendo o processo como eles fazem. Isso já vai te ajudar a pregar de forma muito mais clara e coerente. Se você tem referentes muito ruins, você também vai acabar indo naquilo ali. Quanto melhor for a sua referência, a chance de você evoluir também é maior. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Espero que você continue acompanhando os próximos vídeos, os próximos cursos, os próximos temas nesse canal. Deixe aí o seu feedback, deixe aí o seu retorno, o que você achou desse curso, o que esse curso fez na sua vida, o que impactou na sua vida. Eu espero que tenha impactado de alguma forma. Deixe aqui nos comentários para encorajar também a gente a continuar nesse projeto. E passa para outros pregadores, outras pessoas que você conhece que talvez necessitem também ouvir essas palavras e que também possa ser bom para eles. Vai ser uma honra, um prazer imenso estar fazendo parte disso. Muito obrigado, que a gente segue firme, pregando a palavra do Senhor de forma zelosa, amorosa, cuidadosa, fazendo aquilo que Ele deseja de nós, cumprindo da melhor maneira possível esse ofício tão importante, tão necessário,
que é pregar o Evangelho. A gente se vê aí numa próxima oportunidade.